Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e lhe conceda um coração atento à sua palavra. As leituras de hoje nos conduzem a duas atitudes muito importantes: humildade para reconhecer nossas faltas e fé para acolher Jesus na simplicidade. Pedindo ao Senhor um coração simples, arrependido e confiante, celebremos com fé. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faze o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perdoai-me, Senhor.
Perdoaste, Senhor, minha falta. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia, aflição, porque ainda que rompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia, minha vez de salvar. Envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos colocam diante de duas realidades muito humanas: a desconfiança e a incredulidade. Na primeira leitura, lemos como a falta de confiança em Deus, por parte de Davi, trouxe consequências devastadoras sobre o seu povo. Davi manda fazer o recenseamento do povo, movido por orgulho e desconfiança. O coração do rei estava sendo tentado a colocar sua segurança nos números, na força humana, no controle, não em Deus. Pode ser que isso aconteça também conosco. Às vezes, nós queremos contar tudo para nos sentir seguros: dinheiro, planos, influência, resultados, aprovação. É quando a nossa confiança vai saindo de Deus e vai se apoiando em algo que podemos medir. No caso de Davi, o resultado é trágico. O povo sofre por causa da falta de confiança do rei em Deus. Davi reconhece sua culpa e pede perdão. Aqui aprendemos que Deus perdoa, mas que as escolhas têm efeitos. Quando nós cedemos à soberba, à autossuficiência, ao controle, isso pesa não só em nós, mas nos que estão ao nosso redor.
família, comunidade, trabalho. Por isso, o arrependimento verdadeiro não é só sentimento, é decisão de mudança. Voltar a confiar, voltar à humildade, voltar ao essencial. O salmo que hoje cantamos nos lembra que feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Nós carregamos culpas, mas quando nos abrimos à misericórdia divina, encontramos paz. O salmista nos convida a não esconder nossas faltas, mas a confessá-las diante do Senhor. Isso nos leva diretamente ao sacramento da reconciliação. Quando nos colocamos diante do sacerdote, nós experimentamos essa alegria de sermos perdoados e libertos. O Evangelho nos traz outra tentação, a de nos acostumarmos com Jesus, tornando-o comum. Jesus volta à sua terra, ensina na sinagoga e as pessoas, em vez de se abrirem, começam a reduzir Jesus ao conhecido, ao ordinário. Não é ele o carpinteiro? Não conhecemos sua família? E o Evangelho diz que eles ficaram escandalizados e não creram. Essa ausência de fé inibe a ação libertadora de Jesus, impedindo de realizar ali grandes sinais. A liturgia nos convida a olharmos para nós mesmos e refletirmos se deixamos que Jesus se torne alguém comum para nós. Nos admiramos com os feitos do nosso Deus. Acreditamos que Ele possa realizar milagres também na nossa vida. Temos nos deixado tocar pela palavra, pela missa, pela Eucaristia, pela oração. Queridos, Jesus está presente em nossa vida, assim como estava presente em Nazaré. Não sejamos como aquelas pessoas. Tenhamos fé e deixemos Jesus realizar maravilhas em nós e por meio de nós. A exemplo de Davi, reconheçamos quando erramos e busquemos nos reconciliar com Deus, suplicando o seu perdão. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos quais de nossas ações não estão de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos revele os seus sinais e que o dom da fé cresça diariamente em nosso coração. Caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Pai Santo e Misericordioso, nós vos louvamos e vos agradecemos porque vós sois bondoso e compassivo, pronto a perdoar quando o coração se arrepende. Neste dia nós vos pedimos, livrai-nos da soberba, da autossuficiência e da ilusão de controlar tudo. Que a nossa segurança não esteja em números, planos ou força humana, mas em vós. Dai-nos, Senhor, a coragem de reconhecer nossas faltas e a graça de uma conversão verdadeira. Que nós saibamos confessar nossos pecados com sinceridade e receber o vosso perdão com gratidão. Curai em nós tudo que nos afasta de vós. Nós vos pedimos também, não permitais que nos acostumemos com Jesus. Aumentai a nossa fé. Abri nossos olhos para reconhecer o vosso Filho presente na palavra, na igreja, nos sacramentos e nos pequenos sinais do cotidiano. Fazei-nos acolher o Senhor com um coração simples e disponível. Abençoai nossas famílias, guardai os que estão em crise, consolai os aflitos, curai os doentes e fortalecei os desanimados. Conduzi-nos no caminho da humildade e da fé, para que a vossa graça produza frutos em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão.
O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos dê um coração humilde, arrependido e cheio de fé. Uma quarta-feira repleta da graça de Deus para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.